Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre histologia. E nessa primeira aula sobre histologia, nós vamos estudar um pouco sobre o tecido epitelial. Então a aula de histologia nós vamos subdividi-la em 4 videoaulas. Uma especificamente para falar sobre tecido epitelial, uma para falar sobre tecido conjuntivo, outra para falar sobre tecido muscular e outra sobre tecido nervoso. A histologia é o ramo das ciências biológicas que estuda os tecidos. O tecido, na classificação biológica, ele é o conjunto de células que desempenham funções afins, de modo harmônico, e que atuam em diferentes funções no nosso organismo. Existem 4 tipos básicos de tecido, que são o tecido epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. O tecido conjuntivo, por sua vez, ele tem uma diferenciação em vários outros subtipos de tecido que cabe uma referência mais específicas. Existe uma organização clássica que nós atribuímos aos tecidos, quanto ao tipo de célula, quanto a matriz, a presença ou ausência de matriz extracelular e quanto às funções que cada tecido desempenha. O tecido epitelial, por exemplo, ele é formado por células poliédricas justapostas, ou seja, são células de formatos diferenciados. Você vai encontrar células com variados formatos. Elas são células que estão intimamente unidas, são células intimamente unidas, por isso justapostas. Apresentam pequena quantidade de matriz extracelular, ou seja, material entre as células, substâncias entre as células. E apresenta como principal função a função de revestimento de superfícies ou de cavidades do corpo. O tecido conjuntivo ele é formado por vários tipos de células, que podem ser células fixas ou células migratórias, que vem a ser isso, células fixas, aquelas que estão em uma determinada estrutura e não saem dali, não se movimentam. As células migratórias, por sua vez, são células que se deslocam por várias regiões do corpo, como, por exemplo, as células sanguíneas. O tecido sanguíneo ele é constituído por uma grande quantidade de células, que são células de natureza migratória. A hemácia, por exemplo, percorre o organismo. As células de defesa, por exemplo, percorrem o organismo e assim sucessivamente. A quantidade de matriz extracelular ela é abundante, ou seja, há uma grande quantidade de matriz, ou seja, de substância entre as células. E ele desempenha papel de apoio e de proteção como principais funções. A principal função dele é dar suporte, sustentação a outros tecidos, além da função de proteção. O tecido muscular ele é formado por células alongadas que desempenham um papel contrátil, então células alongadas e contráteis. Existe uma quantidade moderada de matriz extracelular, ou seja, de substância entre as células, e a principal função é a contração muscular, é o movimento. O tecido nervoso, por sua vez, é formado de células que apresentam um prolongamento. A matriz extracelular neste tecido está praticamente ausente e a principal função do tecido nervoso é o impulso nervoso, o impulso elétrico, a condução do impulso elétrico. Tecido epitelial propriamente dito, ele tem a origem embrionária em 3 tecidos embrionários distintos, que são a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. A ectoderme vai responder pelo epitélio de revestimento externo, como a epiderme, a boca, as fossas nasais, vai atuar no desenvolvimento do tecido epitelial dessas áreas. A endoderme é responsável pela formação do epitélio de revestimento do tubo digestivo, da árvore respiratória, do pâncreas e do fígado. A mesoderma, por sua vez, atua na formação do endotélio, que é o epitélio de revestimento dos vasos sanguíneos, da formação dos vasos sanguíneos. E o mesotélio, que é o tecido epitelial que faz parte da constituição das cavidades serosas do nosso corpo. O tecido epitelial, quanto à sua localização, ele está para o revestimento de superfícies externas, de cavidades e de órgãos do nosso corpo. Ele desempenha como função principal o revestimento de superfícies da pele, como por exemplo a nossa pele. Ele atua no revestimento de superfícies, na absorção de moléculas, na secreção de substâncias, na percepção de estímulo, ou seja, recebe o estímulo,
e em cada região do nosso corpo você percebe que essa sensação, o estímulo que você, de acordo com o estímulo que você exerce, você percebe sensações distintas, atua também na contração, por meio das células mioepiteliais. Quanto às características das células, o núcleo das nossas células epiteliais vai acompanhar aí a forma da célula. Por exemplo, se nós temos uma célula de formato cúbico, nós vamos ter um núcleo no formato esférico e mais centralizado. Se nós temos uma célula pavimentosa, nós vamos ter um núcleo achatado, acompanhando essa estrutura da nossa célula. Núcleo também determinam se as células estão encamadas, em várias camadas ou em camada única. Quando nós percebemos esses núcleos em diferentes alturas no tecido, então nós percebemos ali a presença de um tecido que a gente chama de estratificado, estratos, camadas. As características do epitélio. Ele é um tecido que está apoiado sobre um tecido conjuntivo, então sempre que eu tenho um tecido epitelial, ali, conectado a ele, nós vamos ter um tecido conjuntivo. O tecido epitelial está apoiado sobre o tecido conjuntivo através de uma estrutura denominada de lâmina própria, de membrana basal. E ela é uma estrutura de tecido conjuntivo, ela forma a barreira que delimita tecido epitelial com tecido conjuntivo. A porção apical está voltada sempre para uma cavidade, seja no interior do corpo, seja na região exterior do nosso corpo. O tecido epitelial ele apresenta algumas diferenciações, como por exemplo as microvilosidades, são estruturas que aumentam a superfície de contato, são estruturas que aumentam a superfície de contato, possibilitando a absorção de nutrientes. Nós vamos encontrar esse tecido, esse tipo de especialização lá na estrutura do nosso aparelho digestivo, no intestino delgado. Os cílios que atuam no deslocamento de partículas, como por exemplo o epitélio da traqueia, que atua na retenção de partículas que podem chegar até o pulmão, caso essa estrutura não esteja íntegra. Então esse epitélio ciliado, ele é comum na região da traqueia, para reter partículas ou impurezas que possam chegar ao pulmão e causar aí prejuízos à função respiratória. E existem as ônulas de oclusão, de adesão, desmossomos e Gapes-Johnson, que são estruturas que desempenham a função de reforçar a união entre as células adjacentes, ou seja, entre as células que estão próximas. Reforça essa união e conexão entre essas células. A pele humana é considerada o maior órgão do corpo humano. Ela atua no revestimento do nosso corpo e ela é formada pela união de tecidos conjuntivo, nervoso e epitelial. Portanto, a pele não é um tecido, a pele humana é um órgão. O conjunto de tecidos forma um órgão. Ela é formada basicamente por 3 tipos clássicos de tecido: epitelial, conjuntivo, nervoso. Temos algumas imagens de tecidos, como por exemplo, as glândulas sebáceas, que são anexos epiteliais, atuando na função de secreção de substâncias. O epitélio da bexiga, que é um epitélio de transição. O epitélio da traqueia, que é um epitélio formado de células que possuem na sua estrutura a presença dos cílios, que atuam justamente nessa retenção de partículas. O tecido epitelial pseudoestratificado, ciliado. As glândulas são também especializações de tecido epitelial. Elas desempenham funções e essas funções são primordiais para o nosso corpo. Elas podem ser classificadas em glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. As glândulas exócrinas estão para a função secretora, associada a ductos que eliminam a secreção fora do corpo ou dentro de cavidades. Essas glândulas, um grande exemplo dessas glândulas exócrinas são as glândulas sebáceas, sudoríparas, lacrimais, salivares e as mamárias. Então essa classificação de glândula exócrina, endócrina ou mista vai olhar para essa característica. Se elimina a substância para o interior de uma cavidade ou para fora do corpo, é considerado glândula exócrina. Se os produtos que ela produz é lançado diretamente na circulação sanguínea, glândula endócrina.
E existem ainda as glândulas mistas. Um exemplo clássico de glândula mista é o pâncreas, que produz substâncias que vão ser eliminadas tanto para a circulação sanguínea, quanto para o interior de uma cavidade, como é o caso da substância glucagon e insulina, que são lançados diretamente na circulação sanguínea, e das enzimas digestivas, as lipases, que são lançadas diretamente lá na cavidade do aparelho digestório. Temos um mapa de localização das principais glândulas do nosso corpo: hipotálamo, hipófise, tireoide. No hipotálamo nós vamos encontrar a glândula hipófise, encontramos a tireoide, também na região do pescoço, o timo na altura do coração, as glândulas adrenais, que estão localizadas na região suprarrenal, também chamado de glândula suprarrenal, está localizado na parte superior do nosso rim. O pâncreas, que está localizado logo abaixo do estômago. Os ovários, que estão na região pélvica. E o testículo, né, que estão abrigados na bolsa escrotal. A classificação dos tecidos: nós temos o tecido epitelial, que pode ser classificado em pavimentoso simples, quando nós temos uma única camada. Simples, quando nós temos uma célula achatada no sentido horizontal, nós temos aí uma célula pavimentosa. Se ela é pavimentosa, ou seja, achatada no sentido horizontal, nós vamos olhar sempre para a célula que está na superfície, ou seja, mais externa, e não aquela que está apoiada na lâmina basal. Então, nós olhamos uma célula achatada e identificamos que ela está abrigada em várias camadas. Então, nós temos um tecido epitelial pavimentoso e estratificado. E nós podemos encontrar também ele de natureza cúbica, ou seja, em formato, o núcleo está bem redondo, no formato cúbico, a célula é estilo quadrada e o núcleo está centralizado e bem arredondado. E se tiver em várias camadas, nós temos um tecido epitelial cúbico estratificado. Tecido epitelial cúbico estratificado. Muito comum no tecido epitelial de transição. E nós temos o epitélio prismático simples, ou seja, a célula está em formato de prisma, ou seja, formato cilíndrico, ela é alongada no sentido no sentido vertical, e o núcleo também acompanha esse alongamento. E o tecido epitelial pseudoestratificado é um tecido epitelial que apresenta uma única camada de células, só que pelo formato dessas células dá a ideia de que elas estão em diferentes alturas. E essas diferentes alturas, proporcionado pela visibilidade que a gente tem do núcleo, dá a ideia de um tecido estratificado. Porém, como todas as células tocam a lâmina basal, é um pseudo-estratificado, é uma falsa estratificação, porque é só por efeito visual. Na verdade, estão todas ali tocando a lâmina basal, portanto, é um tecido simples. Quanto ao número de camadas, essas células podem ser simples e atuar em processos como difusão, absorção e secreção. E o tecido estratificado, ele apresenta mais de uma camada e atua em função como proteção. Quanto à forma das células, nós vamos encontrar células de formato pavimentoso, cúbico ou prismático. O prismático também é comum ser chamado de colunar ou cilíndrico. Podemos encontrar essas diversas nomenclaturas. É um pouco de algumas imagens desses tecidos: o tecido epitelial simples pavimentoso, o tecido epitelial simples cúbico, tecido epitelial simples cilíndrico e o local onde cada um é encontrado. O epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, ou seja, que não há presença de queratina, nós vamos encontrá-los em cavidades úmidas. E o queratinizado nós vamos encontrar na pele, uma barreira de proteção contra a atuação de micróbios e contra a descamação. O estratificado de transição, nós vamos encontrá-lo na bexiga urinária, tecido epitelial pseudoestratificado. Nós vemos também no aparelho respiratório, no epitélio do aparelho respiratório. Fechando aqui a nossa visão geral sobre o tecido epitelial, ele é formado de células justapostas, com pouca matriz extracelular, não possui vasos sanguíneos, apresenta uma lâmina basal que faz a fronteira
de delimitação do tecido epitelial com o tecido conjuntivo, e ele apresenta junções celulares como zônulos de oclusão, de adesão, desmossomos, hemidesmossomos e também do tipo Gabe-Johnson e Gabe-Johnson. Esse tecido epitelial, é interessante que se diga que ele não possui vascularização própria. Nós não vamos encontrar vaso sanguíneo diretamente conectado no tecido epitelial. Os vasos sanguíneos eles vão chegar até o tecido conjuntivo. Das células do tecido conjuntivo para as células do tecido epitelial, as substâncias vão passar, os nutrientes vão passar por processo de difusão. Ou seja, quando tiver baixa concentração daqueles nutrientes no tecido epitelial, o tecido conjuntivo vai mandar substância através da parede das células. Resumo geral das funções do tecido epitelial: revestimento, absorção e secreção. Revestimento acontece através da epiderme, absorção pelos túbulos renais, secreção, um exemplo clássico disso são as glândulas. Para o momento é isso. A gente se encontra na aula sobre tecido conjuntivo. Muito obrigado e até lá!